sonho do casamento feliz, todo mundo casa querendo um casamento feliz. Por que que é tão difícil? Apesar dos nossos sonhos, apesar das nossas expectativas, apesar da gente acreditar que tá fazendo de tudo para dar certo, então por que que é tão difícil fazer um casamento dar certo, já que a gente vai para a intenção do casamento para que tudo seja muito feliz? Nós trazemos muitas crenças com a gente, e essas crenças que a gente carrega desde a nossa infância são elas que nós levamos para o nosso casamento. Paulo, o que são crenças? Crenças é aquilo que eu acredito com muita fé que é verdade. Então, crença, homem que trai é cafajeste, quem ama não trai, tudo isso são crenças que nós acreditamos ser verdades verdadeiras, e a gente não abre mão disso para nada, não faz filtro para essas crenças, e são através dessas crenças que nós vamos tomando as nossas atitudes na nossa vida, como na nossa relação de casal, como para qualquer outro tipo de relacionamento, seja com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, no nosso trabalho. Então, essas crenças, elas vão moldando tudo isso, e com base naquilo que eu acredito com fé, é aquilo que eu vou tomando as minhas decisões no dia a dia. Então, por exemplo, olha só para vocês entenderem a importância da crença. Quando eu digo casamento é para sempre, ou seja, o que eu quero dizer com as minhas atitudes? Aconteça o que acontecer, eu nunca vou me separar. Homem é tudo igual, é uma crença. Então, ele trai, todos os homens traem, e assim eu vou aceitando todos os tipos de traições. Essas são as crenças, então, que nos norteiam, que faz com que a gente tome as nossas decisões no mundo aqui fora. Então, prestem atenção. Eu tenho uma boa notícia para você. Apesar de todas essas crenças serem construídas, durante toda a nossa vida, eu tenho uma boa notícia para te dizer, que 99% dos casamentos têm como ser restaurados. Tem uma analogia que eu gosto muito de fazer com tudo isso que eu faço aqui com vocês, que é a seguinte: sabe quando você faz um machucado bem profundo? As crianças falam assim: mãe, põe um band-aid. Ou mãe, põe um band-aid só, não precisa dar ponto não, mãe. Põe só um band-aid que tá tudo bem. E tem muita mulher aqui que tá pondo band-aid no seu relacionamento. Tem muita mulher aqui que tá pondo band-aid no casamento há anos. E sabe o que ela faz? Ela só troca o band-aid. É só isso que ela faz. Ela não sabe, ela não é incapaz, ela não sabe tirar o band-aid, olhar para a ferida, limpar a ferida para que ela possa cicatrizar. E aí, a todo momento que ela troca o band-aid, aquilo sangra, sabe? Todo momento que ela troca aquele band-aid, aquilo sangra. Então, existem coisas que são situações que a gente consegue ir resolvendo, assim, paliativamente, Tô com uma dorzinha de cabeça, tomo um remedinho e tal. Tem coisas que você precisa ir mais fundo, tem coisas que você vai precisar tomar uma anestesia ali e resolver todo aquele problema. Porque senão vai virar um processo inflamatório e aquilo vai crescendo, 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 a ponto que você não dá mais. Tem que amputar ali aquele membro. É mais ou menos essa analogia que eu quero fazer pra você. Como eu posso mudar o meu marido? Eu falo, ele não escuta, a gente faz acordos, ele não cumpre, ou ele nem me ouve mais. Então, eu sempre venho com um propósito achando que o problema está no meu marido. Ele é grosso, ele não me escuta, ele não me dá espaço. É assim que a gente vê os nossos maridos. Eu vejo o erro dos seus maridos, mas eu sou apunhalada pelas costas quando eu escuto das mulheres dizendo: por que eu aqui sempre tenho que olhar pra isso? Por que você está dizendo então que eu também tenho culpa? Ele me trai, ele sai de casa e a culpa ainda é minha? Aqui a nossa jornada, ela não tem nada de religiosa, tá? Nós trabalhamos com os comportamentos, com a mente, com o corpo e com a sistêmica, que vai além de tudo isso. Então aqui nós não trabalhamos com nenhum tipo de religião, porque nós acatamos a todas, nós respeitamos a todas, nós acolhemos todas as religiões. Mas tem uma passagem bíblica que diz muito claro tudo isso que eu quero dizer para vocês, e que, pelo amor de Deus, vocês consigam entender o que eu quero dizer. A mulher sábia edifica a sua casa e a insensata derruba a sua. Gente, porque não é possível. Como as mulheres não entendem esse processo. Quando vocês dizem: o problema é ele, tudo bem, eu vejo os erros dele, eu entendo os erros dele. E aí? O que é que você quer, mulher? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? O que é que você quer da sua vida? Então, se você quer ter razão, continua do jeito que você tá, porque você vai tentar ter razão até o fim. Você tá provocando, você tá acelerando o processo do fim. Agora, se você tá aqui e você fala: eu quero ser feliz, o processo é outro. É aí que muda. É aqui que a mulher entra. É aqui que a sabedoria de mulher entra. Por quê? É a sabedoria de mulher que faz com que ela olhe para ela, que ela se cure e que ela, com muita sabedoria, postura, ela consiga ajudar o seu marido também a fazer diferente. Quando vocês foram
atraídos pro casamento. O que é essa atração, Paula? Que é a seguinte: você busca no seu marido algo para lhe completar e ele, por si, a mesma coisa. Vocês se sentem atraídos para que isso se torne mais completo, essa troca. Então vocês fazem isso no momento do sim. Quando vocês se casam, vocês dão um sim para esse complemento, né? Para essa contribuição, que ela seja sim para a vida toda. E esse é um casamento que a gente chama de um casamento romântico, que vai ser para a vida toda, que vai ser para sempre, né? Que a gente vai se amar para sempre, que sempre a gente vai ficar vivendo no marshmallow. E não é assim. Não é assim que o casamento sobrevive. Mas não é esse tipo de casamento, não é esse romantismo que faz com que a gente vá para o próximo nível, que faz com que a gente supere a vinda dos filhos, a nossa dificuldade na nossa sexualidade, principalmente para mulheres que passaram por abusos sexuais, emocionais, físicos, que faz a gente superar dificuldades financeiras. E é por isso que muitos casamentos não se sustentam. Então a gente vai tendo dificuldades, a gente não olha para as dificuldades, vai colocando as dificuldades para debaixo do tapete, vai se anulando no processo do casamento, até que aquela dificuldade, que por falta de ferramentas, por não saber resolver, vou jogando debaixo do tapete, e aquilo se torna uma crise. A gente já tá distante, a gente não se fala mais, a gente não faz almoço juntos, a gente não se olha mais nos olhos, a gente não tem mais intimidade sexual, não tem mais planos em conjunto, né? A gente não olha mais para a mesma direção. Esse tipo de romantismo no casamento não é capaz nem de superar as doenças. Mulheres, quando engravidam, é onde a maior parte dos maridos traem. E por que isso acontece, Paulo? Existem 3 tipos de relacionamento. O primeiro é o relacionamento de papel, que é aquele que na primeira crise, na primeira dificuldade, uma gota de água, aquilo se despedaça. Tem um segundo tipo de relacionamento, que é a ponte de madeira. A ponte de madeira não sustenta um caminhão pesado, não sustenta uma crise financeira muito forte. E depois a gente vai para nossa ponte de concreto, que é aquela que, apesar das rachaduras, ela suporta. Então, em que momento você está vivendo aí no seu relacionamento? Uma ponte de papel, de madeira ou de concreto?